tempo todo é bom. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria
está no controle de todas as coisas e nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Neste momento do nosso culto, eu quero, Senhor, estar orando, Pai, engrandecendo o Teu nome e consagrando ao Senhor os dízimos, as ofertas que o Teu povo tem trago aqui durante a semana. Eu oro e coloco diante do Senhor cada um daqueles que tem nesse tempo, Senhor, permanecido fiéis ao Senhor, obedientes à Tua palavra. Eu oro para que o Senhor esteja cumprindo a Tua palavra na vida de cada um deles, abrindo as janelas do céu, derramando bênção sem medida, suprindo cada uma das necessidades do Teu povo no Senhor, e que mesmo num tempo de crise, o Teu povo seja próspero segundo a Tua palavra, Pai. Eu abençoo a vida de cada um e oro para que o Senhor quebrante o coração daqueles que têm sido infiéis, para que eles possam entender a Tua palavra e reconhecer que tudo vem do Senhor. Eu oro por isso no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado à equipe de louvor. Eu gostaria de estar saudando a igreja bíblica de Aliado com a paz do Senhor. Já é o quinto domingo, que nós estamos separados, mas nós queremos louvar a Deus porque eu creio que é um tempo que Ele tem trabalhado nas nossas vidas, Ele tem trabalhado na igreja. E eu quero dizer que nós não estamos podendo visitar os irmãos, não podemos estar juntos aqui como corpo de Cristo, mas eu, a pastor Inês, nós estamos todos os dias aqui orando pela vida de vocês, e também estamos aqui às tardes, das 3 da tarde até às 6 horas da tarde, nós estamos aqui, com a igreja aberta, caso você necessite de alguma coisa. Amém? E esse culto, eu gostaria de estar trazendo uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem pela manhã, enquanto eu estava aqui em oração, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, nesse dia de domingo. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia estivesse abrindo no livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 28 até o versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 28 até o versículo 31, que diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos quanto amam, dos que foram chamados conforme o seu propósito, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também glorificou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Irmãos, esse texto é um dos textos mais reveladores a respeito da vontade soberana de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele tem a sua vontade soberana e a sua vontade permissiva. A vontade soberana de Deus é o plano perfeito dele, o propósito perfeito dele, aquilo que Ele faz acontecer dentro do seu plano e do seu propósito perfeito. E a vontade permissiva de Deus é aquilo que não faz parte do plano dele, mas que Ele permite que aconteça. Nós podemos ver isso muito bem na vida de Jó. Deus, Ele permite o sofrimento na vida de Jó, mas a vontade soberana de Deus não era que Jó fosse derrotado. Por isso, lá no final, nós vemos Deus abençoando grandemente a vida de Jó. Então, esse texto, quando nós fazemos uma interpretação correta desse texto, ele pode ser algo muito poderoso nas nossas vidas. Porque o que nós precisamos entender aqui
é que Deus está sempre fazendo algo na vida daqueles que Ele chamou de acordo com o seu propósito. Então olha só para essa afirmação: Deus sempre está fazendo alguma coisa na vida daqueles que Ele chamou com um propósito. Agora, essa afirmação, dentro dessa afirmação, algumas perguntas precisam ser respondidas. A primeira delas: quem são esses que Deus chamou? Nós poderíamos recorrer aqui a vários textos para responder essa pergunta, mas o texto áureo da Bíblia, João 3,16, vai declarar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem são esses que Deus Ele chamou? Quem foi que Deus escolheu? Todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Esse foi o que Deus escolheu. Então Deus está falando comigo e está falando com você. A segunda pergunta que tem que ser respondida diante desse texto: qual é o propósito? Aqueles que Ele chamou com um propósito. Qual é esse propósito? A resposta está no versículo 30, que diz que aquele que Ele justificou, Ele chamou, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou. Isso já aconteceu com o sacrifício de Jesus Cristo. E Ele diz aqui o propósito final: nos glorificar. Então Deus nos chamou com o propósito de nos glorificar. O que é glorificar? É morar para sempre com Ele nos céus. Amém? Louvado seja Deus. E a outra pergunta que nós temos que responder, já que Ele está sempre fazendo algo, então o que é que Ele está fazendo? O versículo 29 diz que Ele está trabalhando, Ele está tentando nos conformar à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito e nós sejamos os seus irmãos. Como foi ministrado aqui na semana passada pelo presbítero Tchãozinho, através do pecado de Adão, a imagem de Deus no homem, ela ficou corrompida. E o que Deus está fazendo, Ele está usando as circunstâncias, Ele está, desde que o Adão pecou, desde que o homem pecou, Ele está tentando restaurar esta imagem dele, a imagem de Jesus Cristo na vida daqueles que Ele escolheu. Então esse texto é muito revelador. Agora, se Ele está fazendo isso, se Deus está trabalhando para restaurar a imagem dele em nós, como é que Ele faz isso? Aí a resposta está no versículo 28. Deus usa os acontecimentos para poder nos moldar. Deus usa tudo que acontece, seja coisas boas, sejam coisas ruins, seja aquilo que está dentro da vontade soberana dele, seja aquilo que é vontade permissiva dele. Tudo que acontece no mundo, na tua vida, nas circunstâncias que você passa, Deus está agindo no meio disso. Deus está usando todas as coisas para que a sua imagem dele seja restaurada. O versículo 29 diz que Ele está, aquele que Ele antecipadamente lhe conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem semelhantes à imagem do seu Filho. É isso que Deus está fazendo. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, difíceis, tempos de muita dificuldade, não é diferente. Deus está restaurando em nós a imagem dele. E nós precisamos permitir que isso aconteça. Nós precisamos deixar com que Ele possa desenvolver em nós as características de Cristo. Então, diante disto, esta mensagem que eu quero trazer para você: como é que esta crise, como é que esse tempo que nós estamos passando está nos beneficiando? Porque o versículo 28 diz que Deus está agindo em todas as coisas com o propósito, a fim de nos beneficiar. E como que é que isso nos beneficia? Nos moldando a imagem de Cristo. E como que é que esta crise, então, está nos moldando a imagem de Cristo? Eu gostaria de trazer algumas coisas aqui para você. Se o benefício é nos conformar a Cristo, então como é que essa crise
Em primeiro lugar, essa crise está mostrando a nossa fragilidade nessa vida. Está mostrando para nós o quanto nós somos frágeis nessa vida como seres humanos. O salmista Davi, no Salmo 39, no versículo 4, ele declara o seguinte: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil eu sou. Então nós somos frágeis, e esse tempo vem mostrar para nós o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos vulneráveis diante das diversas situações que acontecem, das diversas situações que nós passamos nessa vida. E quando nós vamos ver na vida de Jesus como homem, ele também demonstrou uma certa fragilidade. Quando nós vamos no texto de Mateus 26, Jesus ali no jardim do Getsemane, ele está orando a Deus, e a Bíblia diz que Jesus ali, ele diz aos seus discípulos assim: a minha alma está profundamente triste e angustiada até a morte. E o texto vai dizer que ali naquele tempo de oração, o sofrimento de Jesus era tão grande, tão intenso, que do corpo dele no seu suor, começou a sair gotas de sangue. Tamanho era o sofrimento de Jesus. Nós vamos ver durante todo o Evangelho, Jesus ele demonstrando a sua fragilidade, não como Deus, mas como homem. Jesus ele mostra a sua fragilidade. Então nós precisamos entender isso. E por que é tão importante nós entendermos que somos frágeis? Porque isso vai nos levar à segunda característica que esse tempo nos leva a desenvolver, que é a nossa dependência de Deus. Igreja, quão nós somos dependentes de Deus. E nós estamos vivendo uma geração que mais se sente independente de Deus. Nós estamos vivendo um tempo e nós somos uma geração que temos o privilégio de viver tantas coisas boas, tantos acontecimentos bons, o avanço da tecnologia e tudo isso que era para que nós pudéssemos nos sentir tão privilegiados por Deus, tem contribuído ao contrário, para nos fazer independentes de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos nos sentindo muito poderosos. Estamos perdendo esse senso de dependência de Deus, mas nós não podemos esquecer o quanto nós dependemos dele. O Salmo 121, que foi citado aqui no louvor, o versículo 1 e 2 vai dizer: levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que criou os céus e a terra. Vai existir momentos que nós vamos passar na nossa vida, que o único socorro vai ser o Senhor. Nós vamos olhar para um lado, olhar para o outro, correr para um lado, correr para o outro, usar os nossos recursos, e vamos ver que tudo foi em vão. E nós vamos ver o quanto nós dependemos desse Deus. E esse tempo tem mostrado isso para nós. 29 no versículo 14. Esse texto é muito importante, esse texto de 1 Crônicas, porque aqui Davi, ele está levantando uma oferta para a construção do templo, que posteriormente seria construído por Salomão. E o texto, alguns versículos anteriores de 1 Crônicas, no capítulo 29, vai mostrar Davi fazendo uma oferta grandiosa para o templo, e os seus líderes, os chefes de família, os maiorais, os chefes do exército, todos eles começam a levar grandes toneladas de ouro para a construção do templo, de modo que todos começam a se alegrar. Mas aí, Davi, na sua oração, no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti, e nós tão somente entregamos a ti o que é teu. Olha a consciência de Davi.
Davi, ele reconhecia que tudo vinha de Deus, que tudo pertencia a Deus. Então, quando eles estão ali se alegrando, vendo aquela grande quantidade de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de ferro, que o povo contribuiu, que o povo havia levado ali para o templo, e o povo começou a se alegrar, Davi lhe fala: Deus, mas não a nós, não, nenhuma glória para nós, porque o que nós estamos trazendo aqui é tão somente aquilo que já era teu, aquilo que pertence ao Senhor. Então Davi, ele tem essa consciência tremenda de dependência de Deus. Hoje as pessoas têm falado: eu conquistei isso porque eu trabalhei, eu conquistei isso por causa da minha inteligência, da minha capacidade, e as pessoas vão acumulando bens e achando que elas são donas de todas as coisas, e assim nós estamos virando, ou estamos sendo, a geração mais avarenta de todos os tempos. A própria igreja está cheia de pessoas avarentas, porque quando uma pessoa não reconhece que tudo vem de Deus, que tudo pertence a Ele, então a pessoa se torna avarenta. E há uma geração de crentes avarentos, pessoas que eles chegam num ponto tal, num nível tal de avareza, que eles roubam do Senhor até mesmo o dízimo. Então Davi aqui, ele demonstra o quanto o coração dele é um coração dependente de Deus. Ele está doando toneladas de ouro, mas ele fala: não, nenhuma glória para mim, porque eu sei que tudo isso pertence ao Senhor. Nós precisamos entender a nossa dependência de Deus. O Salmo 127, do versículo 1 e 2 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele supre os seus amados até enquanto eles dormem. O que esse salmo está dizendo é que Deus, Ele cuida daquele que é fiel. O salmo está dizendo, quando ele diz aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham que a edificam. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras, eu pego o meu carro, eu vou pegar uma estrada com o meu carro, e eu vou tomar todos os cuidados. Eu vou dirigir com prudência o meu carro. Eu vou fazer de todas as formas para poder evitar de sofrer um acidente. Mas se o Senhor não me guardar, vem uma outra pessoa e provoca um acidente. O que esse texto está dizendo é que eu posso tomar todos os cuidados para não morrer infectado com esse vírus. Posso tomar todos os cuidados, mas se não for o Senhor a me guardar, mesmo com todos os cuidados, eu posso morrer com esse vírus. Nós dependemos do Senhor. E esse tempo precisa servir para comunicar essa verdade aos nossos corações, igreja. Nós dependemos de Deus. Será que Jesus demonstrou essa característica? Se a mensagem aqui é que isso está nos beneficiando, nos tornando mais parecidos com Jesus, então será que Jesus dependia de Deus? Quando nós voltamos ao jardim do Getsemane, Jesus ele faz uma oração: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu dele beba, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Dependência total de Deus. Terceiro lugar, o que isso está produzindo em nós? Em que isso está nos beneficiando? Isso está quebrando o nosso orgulho. Igreja, nós estamos vendo que não há nação tão poderosa assim, porque as nações mais poderosas foram as primeiras a serem atingidas. Nós estamos aprendendo que não há homem tão poderoso assim, porque os homens mais poderosos estão sendo atingidos. Inclusive, nós vimos o próprio príncipe da Inglaterra sendo atingido, e tantos homens importantes no Brasil e pelo mundo. Não há homem
forte o suficiente, não há homem poderoso o suficiente. Eu tenho algo que me foi passado, eu achei muito interessante esse testemunho, e eu gostaria de compartilhar com você. A filha do banco, do presidente do Banco Santander em Portugal, que morreu essa semana infectado com o coronavírus. Olha o que essa moça declarou. Ela disse assim: somos uma família milionária, mas o meu pai morreu sozinho e sufocado. Ele estava buscando algo que é de graça, o ar. O dinheiro ficou em casa. Essa foi a declaração dela, muito forte, que são coisas que quebram o nosso orgulho, porque há momentos na nossa vida que a força, o dinheiro, a inteligência, nada disso vai adiantar, e nesse tempo Deus está trabalhando para que nós possamos entender isso, que de nada adianta sermos orgulhosos, porque não há homem tão poderoso assim, nós não somos tão poderosos assim, não há cientista tão poderoso e tão capacitado assim. Já se vão 4, 5 meses que esse vírus está matando pessoas, e onde está o remédio? Onde está a cura? Onde está a vacina? Onde estão aqueles cientistas que constantemente querem desafiar a Deus? Não há homem tão poderoso assim. O texto de Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus diz assim, no capítulo 5, no versículo 5: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Não é a nação mais poderosa que vai herdar a terra, não é o homem mais rico que vai herdar a terra. Bem-aventurados serão os humildes, porque eles sim herdarão a terra. O texto de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 23, diz assim: o orgulhoso sempre acabará sendo humilhado, mas chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, no versículo 5, a última parte, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça àqueles que são humildes. Que o nosso orgulho nesse tempo seja quebrado, e que nós possamos reconhecer que só existe um poderoso, só existe um, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele sim é o Todo-Poderoso, todos nós somos dependentes dele. Mas em Jesus, será que Jesus foi dependente? O texto de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, diz que quando Jesus tomou a forma de homem, ele se esvaziou de toda a sua glória e ele se humilhou a si mesmo. Jesus era humilde, e essa é uma característica que nós precisamos desenvolver. O que isso está nos beneficiando? Em quarto lugar, prova a nossa fé e a nossa fidelidade. Estamos vivendo um tempo onde a nossa fé está sendo provada. Estamos vivendo tempos difíceis, incertezas, ninguém sabe quando será o tempo do pico, por exemplo, que eles estão falando tanto na televisão. Uma hora vai ser na primeira semana de abril, outra hora vai ser em maio, agora passado pode ser até agosto. Ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe quantos estão infectados, não há testes para todo mundo. A cidade onde está dizendo não tem nenhum caso, não se pode afirmar isso com certeza, porque não há testes sendo feitos. Ninguém sabe, é um tempo de incerteza, mas incerteza para aqueles que não têm fé, porque nós podemos dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Está testando a nossa fé. Você tem sido abalado com tudo isso? Não deveria, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Isso está servindo também para mostrar para a gente quem é fiel. Aqueles que são fiéis. Nesse tempo, principalmente, nós estamos vendo quem é fiel e
quem é obediente ao Senhor. Em relação a testar a fé, o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículos 6 e 7, diz o seguinte: portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. Olha só, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, porque se ela for muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda quando é refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Glória a Deus! É um tempo onde a nossa fé está sendo provada, e quando nós ficamos firmes, permanecemos fiéis, obedientes, quando Jesus Cristo vier, Ele voltar, isso vai resultar para nós em louvor, glória e honra. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, Ele foi fiel, Ele permaneceu fiel, obediente até a morte. Filipenses 2, no versículo 8, vai dizer novamente isso: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. O que isso está produzindo em nós? Em quinto lugar, nos faz refletir sobre a gravidade do pecado. Tudo isso que está acontecendo é resultado do pecado, como nós já vimos na ministração do presbítero Joãozinho na semana passada. E o texto de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17, quando Adão peca, Deus vira para Adão e diz assim: maldita é a terra por tua causa. E a partir daí, a morte entra no mundo, e com a morte, há doenças, as epidemias e toda a sorte de sofrimento. Então, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Esse tempo tem que nos mostrar o que o pecado é capaz de causar. Nós vemos horrores acontecendo. Hoje mesmo estávamos vendo uma reportagem, corpos e mais corpos acumulados. Antes nós falávamos isso da Itália, da Espanha, e hoje nós vimos isso em São Paulo e em Manaus. Corpos amontoados um em cima do outro, corpos sendo jogados dentro dos caminhões frigoríficos. Horror, o horror da morte que entrou no mundo por causa do pecado. Jesus tinha consciência da gravidade do pecado. O texto de Hebreus 4, no versículo 15, diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado, porque ele sabia e ele tinha conhecimento o quão grave é o pecado, o quão graves são as consequências que o pecado traz para as nossas vidas. O que isso está produzindo em nós e deve produzir em nós o temor de Deus. Precisamos restaurar em nós o temor de Deus, igreja. A igreja tem deixado de reverenciar ao Senhor, de dar honra devida a Ele, de temer o seu santo nome. Muitas pessoas têm estado irreverentes em relação a Deus, pessoas que num tempo como esse não têm tido temor a Deus. Mesmo num tempo como esse, ao invés de aproveitar e permitir que serem conformados à imagem de Cristo, deixar de ser orgulhosos, reconhecer a dependência de Deus, eles estão relaxados, fazendo piadas, e nada tem se importado com aquilo que Deus está querendo fazer. O Salmo 111, no versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto de Mateus 10, no versículo 28, Jesus vai dizer algo muito forte. Ele diz assim: e não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Não precisamos ter medo de nada. Precisamos tomar todos os cuidados, mas não precisamos ter medo.
nós devemos temer ao Senhor. O máximo que uma doença, um vírus, pode causar a uma pessoa é a morte física. Somente a morte do corpo. Mas quem nós devemos temer é o Senhor, que tem poder para lançar tanto o corpo quanto a alma no fogo do inferno. Devemos recuperar o temor do Senhor. Segundo aos Coríntios 7, no versículo 1, Paulo está falando das grandiosas promessas que Deus tem para nós. E aí ele vai falar assim no versículo 1: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, nos aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Será que Jesus tinha temor de Deus? Poderíamos citar vários textos aqui, mas na tentação de Jesus, chega um momento em que o diabo leva ele no pináculo do templo, um lugar bem alto, e diz: se és filho de Deus, atira-te daqui. E Jesus poderia ter promovido ali um espetáculo, mas a resposta dele é: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é temor de Deus. Em último lugar, e para mim o mais importante, o que isso deve produzir em nós, deve causar em nós, deve trazer para nós como ensinamento? Isso deve nos mostrar e nos lembrar que a nossa pátria não é aqui. Se esse mundo fica muito confortável, nós vamos, como crentes, começar a achar que a nossa melhor vida nós vamos viver aqui. Vamos esquecer da mais preciosa promessa de Deus para nós, que é a eternidade. Nós precisamos entender, igreja, esse mundo que nós vivemos, esse tempo que nós vivemos aqui, estamos vivendo num mundo corrupto, estamos sujeitos a doenças no corpo, na alma, estamos sujeitos a injustiças, estamos expostos o tempo todo à morte. A nossa pátria eterna não é aqui. Por mais que você esteja desfrutando da sua vida, entenda que o melhor da sua vida você não vai viver aqui. E há muitos cristãos que, se você fala para ele da volta de Jesus, ele diz: não, eu quero ficar aqui, eu quero desfrutar desse mundo, eu quero aproveitar a minha vida aqui. E o melhor que nós vamos viver, que nós temos para viver, não é aqui que nós vamos viver. O texto que eu gosto tanto e cito tanto aqui, 1 Coríntios 2, no versículo 9, diz assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma foi capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa melhor vida ainda está por vir. Quando Jesus está ali em Lucas, no capítulo 21, fazendo parte do seu sermão escatológico, ele diz de vários acontecimentos que marcariam o tempo do fim. Inclusive, ele vai falar ali das epidemias. Mas ele termina dizendo no versículo 28 o seguinte: sendo assim, quando esses fatos começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Jesus está falando, quando tudo isso vocês começarem a acontecer, tudo isso que eu estou falando de guerras, de rumores de guerra, de esfriamento do amor, de epidemias, tudo isso começar a acontecer com muita frequência, fiquem alegres, porque está muito perto a redenção de vocês. Precisamos entender, a nossa pátria não é aqui, como está registrado em Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se
O propósito aqui é nos fazer parecidos com Cristo. Será que Cristo agiu assim quando passou por essa terra? Em todo o tempo. Quando ele chega diante de Pilatos, quando ele é preso, ele é levado até Pilatos, ali em João no capítulo 18, Pilatos faz uma pergunta para ele: você é o rei? Estão dizendo que você é o rei, você realmente é o rei? E Jesus olha para Pilatos e diz: o meu reino não é desse mundo. Não é nesse mundo, igreja, que nós vamos reinar. Não é nesse mundo que nós vamos desfrutar a nossa melhor vida. Nós estamos aqui de passagem. Precisamos aprender com os acontecimentos. Precisamos permitir que o caráter de Cristo a cada dia seja formado em nós. E Deus está fazendo isso através de cada acontecimento. Eu não estou dizendo que Deus provocou esse tempo e apenas nesse tempo Deus está fazendo isso. Não. O texto no versículo 28 de 1 Coríntios 8 diz que Deus age em todas as coisas com o fim de nos fazer parecidos com Cristo. Então que nós possamos aprender, não só nesse tempo, mas que em todo o tempo Deus está nos conformando. O que é conformar? É tomar forma, fazendo que nós tomemos forma de Jesus Cristo, para que nós possamos ser glorificados na vida dele. Nós, sendo restaurado a imagem de Deus em nós, viveremos para todo sempre com Jesus Cristo nos céus. Amém? Que vocês recebam esta palavra de Deus, fiquem firmes, permitam que Deus faça na sua vida, vamos permitir que Ele faça nas nossas vidas, que Ele trabalhe nesse tempo e provoque em nós um grande avivamento, que nós possamos reconhecer essa nossa fragilidade, a nossa dependência dEle, vamos nos tornar humildes, vamos manter a nossa fé e fidelidade, vamos refletir sobre a gravidade do pecado, vamos ter temor de Deus e vamos entender que a nossa pátria não é desse mundo. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, aí na sua casa, onde você estiver. Eu gostaria de orar por você. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome. Nesse momento, Pai, nós acabamos de receber a tua palavra. E eu oro para que a tua palavra ela tenha um efeito positivo na vida da tua igreja. Eu oro para que o Senhor quebrante cada coração que está ouvindo essa palavra. Eu oro para que cada um de nós possamos quebrantar os nossos corações e permitir que o Senhor trabalhe nesse tempo nas nossas vidas, nos tornando mais parecidos com Cristo, nos tornando mais semelhantes a Jesus Cristo. Que o Senhor tenha liberdade para restaurar em nós a imagem que o Senhor criou em nós e que nós perdemos com o pecado ali no Jardim do Éden. Eu oro para que o Senhor venha fortalecer a fé do teu povo, da tua igreja. Eu oro para que nesse tempo nós possamos refletir a respeito de tudo aquilo que o Senhor está fazendo e que no final de tudo isso, Pai, nós possamos voltar no nosso trabalho espiritual, nos nossos afazeres ministeriais, com muito mais unção, com muito mais poder, porque eu creio que esse é o tempo onde o Senhor está usando para fazer um avivamento pessoal, familiar e consequentemente um avivamento em toda a tua igreja, em todo o teu povo espalhado pelo mundo. E nós, Pai, queremos fazer parte disso como igreja. Então que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo o mal e que nós, no final de tudo, possamos permanecer inabaláveis. No poder do nome de Jesus é que eu oro. Amém.